Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhos do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Nos acompanhe também na nossa prece, naquele momento em que nós buscamos elevar o nosso padrão vibratório, tendo aquela intenção de buscar a sintonia com os planos superiores a nós. E neste processo, nossas vibrações se sutilizam e vamos paulatinamente, além de relaxar o corpo físico, nós vamos nos capacitando a uma melhor atuação dos espíritos benfeitores em nós. Agradecendo a Deus a vida que temos sempre. Porque a vida que temos é a oportunidade bendita de redenção, de renovação espiritual. Agradecendo a oportunidade de termos entrado em contato com a doutrina dos Espíritos, que tanto nos explica acerca da vida, dos seus mecanismos e do que devemos fazer aqui para alcançarmos um futuro glorioso. Possamos, nesses minutos em que a doutrina é por nós comentada, possamos compreendê-la na sua profundidade. E mais do que compreendê-la, possamos buscar adaptar as nossas ações, pensamentos e palavras aos seus postulados de luz, nesse processo incessante de renovação espiritual, que se afigura como sendo a tônica de nossa existência, dentro e fora da carne, que assim seja. Pessoal, capítulo 7, livro No Mundo Maior, escrito pelo Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo 7, nós temos a ação de Calderaro e André Luiz em uma mãe que tinha como filho uma criança bastante problemática. Tanto que o capítulo 7 se intitula Processo Redentor. E ele se inicia, não sei se vocês estão lembrados, na semana passada a gente abordou a questão do desencarne de Cândida. Não sei se vocês se lembram, mas chegou um momento lá pelo meio da história que André Luiz e Calderaro tiveram que se afastar do quarto onde Cândida se encontrava para fazer alguma ação em algum lugar. E depois de realizarem essa ação, voltaram para completar o desencarne de Cândida, junto com a filha, com o futuro genro, enfim. Então nós vamos falar daquele momento em que os dois se ausentaram. Deixaram Cândida lá, em processo inicial de desencarne, e foram ajudar uma pessoa. A pessoa que eles foram ajudar é justamente essa mãe, uma jovem senhora de menos de 30 anos de idade. E eles, Calderaro e André Luiz, estavam se dirigindo à casa dessa mulher, onde ela residia na companhia do marido e do filho primogênito, 8 anos de idade. Durante o trajeto, Calderaro foi explicando para André Luiz, falando: André, o nosso esforço da nossa equipe é justamente no sentido de impedir a instalação da loucura. Então nós vimos lá no comecinho desse capítulo, desse livro, aliás, não foi nem no capítulo 1, foi justamente na introdução em que se fala e aborda esse processo de loucura. Esse livro todo gira em torno dos desequilíbrios mentais. E Calderaro continua: a nossa rede de amparo espiritual é quase infinita. E aqui, André, a gente trabalha justamente naqueles desequilíbrios mentais, oriundos de processos espirituais. Quase todos eles são oriundos de processos espirituais, esses transtornos mentais. Excetuando-se raríssimos casos
em que o processo é realmente orgânico. E ele dá até o exemplo aqui no caso da sífilis. A sífilis é uma doença bacteriana que apresenta 3 estágios: a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária. A sífilis terciária, também chamada de neurosífilis, acontece quando a bactéria se instala no cérebro do indivíduo e começa a desencadear diversos danos. E é um processo até crônico. Um exemplo, um indivíduo que pega sífilis hoje, pode ser que ele desenvolva neurosífilis dali a 20, 30 anos. Tá? Então, aqui, ele não aborda os casos de transtornos mentais ou desequilíbrios mentais oriundos de processos físicos, mas sim de processos espirituais, que ele fala que praticamente é a maioria. Ele cita aqui os casos de introversão, os desequilíbrios, as tragédias passionais e etc. Casos que acontecem aos milhares, todos os dias, pelo planeta inteiro. O objetivo deles, então, é amparar a mente humana, ajudar os indivíduos que estão passando por esse tipo de problema. Ele continua: a sabedoria divina não se descuidou da programação prévia de serviço. Tudo é muito bem organizado no plano espiritual pelos benfeitores. E aqui ele fala que a ciência foi criada aqui na Terra justamente tendo vários objetivos. Um deles é desvendar a causa física desses transtornos todos, ou pelo menos os efeitos físicos. Que a filosofia se encarregou de enriquecer o intelecto das pessoas, andando de ladinho com a ciência e filosofia. E compete à religião velar pelo desenvolvimento da alma das pessoas. Então aqui a gente tem a ciência, que abarca as questões de ordem física. Nós temos a filosofia, que anda lado a lado aí com a ciência. E nós temos a religião, que tem por objetivo ajudar, velar, amparar o desenvolvimento da alma. Só que a religião, atualmente, isso ele fala em 47, e a gente pode estender também para os dias de hoje. A religião, de modo geral, tem se revelado incapaz de tal ação. Qual ação? Ajudar as pessoas no seu desenvolvimento espiritual. Por quê? Olha que interessante. Por falta de pessoal capacitado. Então falta gente capacitada nesse processo de auxiliar o semelhante no processo de crescimento espiritual. Ele faz uma comparação aqui. A ciência é como se fosse uma árvore gigantesca, com vários galhos, né? Uma folhagem bonita, simbolizando todos os campos de desenvolvimento científico. Enquanto que a religião é como se fosse uma erva raquítica, quase morrendo ali no chão. Ele faz essa comparação. E é mais ou menos isso que a gente vê nos dias de hoje. O indivíduo com uma mentalidade muito vigorosa, voltada ao aspecto científico da vida, enquanto que o aspecto religioso, para a imensa maioria, fica relegado a plano secundário e mal auxilia o indivíduo quando ele precisa, quando ele estiver passando por problemas complicados, mais difíceis. Mas Deus, e Calderaro continua aqui, não ignora esses obstáculos. A ciência, para fazer a ciência, é necessário perseverança, inteligência. No caso da religião, renúncia. E existem inúmeros indivíduos desencarnados, inúmeros benfeitores que auxiliam aqueles encarnados que buscam crescer espiritualmente, que querem crescer espiritualmente, melhorando sempre. O esforço é amplo, dá margem a muita preocupação por parte dos benfeitores. Uma coisa interessante, a gente pensa que os benfeitores espirituais, eles não têm preocupação. É como se eles estivessem imunes a isso. Tem, claro que eles têm. Porém, a satisfação em ajudar aqueles que estão precisando compensa tudo. E Calderaro, depois que fala isso, dá uma parada. Calderaro não era um indivíduo de falar muito. E André Luiz pergunta ao meu amigo, instrutor, como é que se efetua esse auxílio às pessoas que estão passando por esses distúrbios mentais? Que jeito que é feito esse auxílio? É para qualquer pessoa? É dado esse auxílio indiscriminadamente?
Calderaro fala, não é indiscriminadamente, não. Existe um senso de ordem. Quase sempre é a força intercessória que determina a ajuda. Guardem essa frase na cabeça. Quase sempre. O que determina o amparo dos benfeitores espirituais naqueles que estão passando por problemas, desses transtornos, dessa ordem de transtornos, é justamente o que? A força intercessória. Daniel, o que é força intercessória? A prece, a oração. Então a oração é aquela força que vai ajudar os indivíduos, que vai capacitar os indivíduos a receberem o auxílio dos benfeitores espirituais. A prece. Uma coisa que quase sempre a gente esquece de fazer durante os nossos problemas. E prece aqui, uma coisa interessante que ele fala, não é somente um pedido declarado. Sabe quando a gente faz as nossas preces? A gente pede que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê o amparo, que Deus nos dê a luz, a força, Não somente isso é compreendido como sendo prece. Calderaro dilata mais a definição da prece. Ele fala que o desejo não manifestado de que algo bom, de que uma ajuda aconteça, também é prece. Ele fala também aqui que as aspirações íntimas, que as vontades interiores da pessoa também podem ser classificadas como sendo uma prece. Então é justamente a força intercessória da oração que vai gabaritar os indivíduos a serem auxiliados. Prece essa, vindo tanto das zonas superiores quanto das zonas inferiores da vida. E André Luiz começa a pensar a respeito de prece e religião. Será que toda prece de qualquer religião é válida? O que Calderaro fala? Os bons espíritos não discriminam ninguém. A ação deles é justamente para ajudar, para auxiliar o indivíduo, qualquer que seja a religião a qual ele pertence, a crescer, a evoluir espiritualmente. Então não existe essa questão de rótulo. Os benfeitores não vamos ajudar só os espíritos, porque só os espíritos acreditam em reencarnação. Vamos ajudar somente os católicos. Vamos ajudar só os umbandistas. Não, vamos ajudar só os evangélicos. Isso não existe. A partir do instante em que a prece vem realmente do coração, a partir do momento em que ela tem aquela força intercessória necessária, os bons espíritos vêm e auxiliam aquele indivíduo que quer algum tipo de benefício para si, para poder crescer espiritualmente. Então, no caminho para casa daquela mulher, Calderaro e André Luiz tiveram essa palestra, essa conversa. Até aqui, alguma pergunta? Algum comentário a respeito da conversa dos dois? Dando continuidade. Chegaram na casa da mulher que ia ser auxiliada. Então, o auxílio aqui não era para ser feito no caso da criança paralítica de 8 anos de idade. O foco do auxílio ali era a mãe dessa criança, a jovem senhora, menos de 30 anos de idade. Chegaram na casa, uma casa simples, humilde, mas com um belíssimo jardim circundando-a. Entraram e foram direto para o quarto. Calderaro já conhecia o local, porque ele explicou para André Luiz que o auxílio ali ia ser verificado na mãe. E que ele, Calderaro, ele aproveitava aqueles momentos de prece da mãe, que ela fazia com regularidade, para ir até lá e auxiliá-la. Então reparem bem, Calderaro sabia que a mulher tinha o hábito das preces regulares, num determinado momento do dia, num determinado horário. Então, sabendo disso, naquele horário, ele se dirigia até a casa, aproveitava aquele momento em que ela estava em oração, em que ela se colocava energeticamente capacitada a receber as influências dele, e ali ela era ajudada por ele. Então, naqueles momentos,
Calderaro e André entraram na casa, foram para o quartinho do menino. E André Luiz descreve a seguinte situação. Era um menino mirrado, 8 anos de idade, paralítico, raquítico. Ele fala que as carnes do menino eram quase transparentes, de tão magrinho que ele era. Ele, por ser paralítico, óbvio, não andava, não sentava, não falava, mal enxergava e mal ouvia. Repararam bem? Que dificuldade? Quase um vegetal. Ele emitia sons somente, guturais, sub-humanos. Calderaro explica que aquele espírito que ali estava vinculado à mãe desde muitos séculos e estava ali em processo de expiação. Primeiro filho do casal, eles só tinham ele, né? Com essas condições orgânicas terríveis. Só que psiquicamente falando, ele era ativo. Quer dizer, o corpo, ele era quase monstruoso. Porque André Luiz reparou que até as feições da criança eram quase as feições de um símio, de um macaco, um pouco mais aperfeiçoado. Olha só que situação do menino. Essa era a situação dele. Psiquicamente falando, ele era ativo. Porque ele passava o tempo todo relembrando o que havia feito no passado. A posição dele era de um sentenciado, de alguém condenado a ficar preso naquele corpo, sendo que a sentença foi lavrada por ele mesmo, por conta das ações que ele havia feito no passado. E aí Calderaro explica. Esse livro aqui é de 1947. Calderaro fala o seguinte: há quase 2 séculos, aquele espírito que ali estava fez parte de uma insurreição civil. Fazendo as contas, eu acredito que, ele não fala aqui, mas que tenha sido a Revolução Francesa. Porque ele fala que foi um período de muita instabilidade política, muita instabilidade administrativa. Ele não cita o país, não cita o ano, mas que aquele menininho ali, aquele espírito que estava ali naquele corpo mirrado, foi um indivíduo dotado de posição de autoridade nessa insurreição civil, posição de mando, e que ele aproveitou a bagunça toda que estava no país para poder se vingar dos seus desafetos. E ele condenou inúmeros à morte, aproveitando-se justamente da sua posição de autoridade. Só que por mais autoridade que o indivíduo tenha, uma hora o que acontece com ele? Tem outro com maior autoridade. A casa cai. O que significa a casa cair? Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Antes da lei de causa e efeito, ele desencarna. Ele vai desencarnar. Por mais mando e autoridade que o indivíduo tenha, mais poder, ele vai desencarnar. E ele desencarnou, esse indivíduo aqui. Será que ele não era o Robespierre? Que ele atirou muita gente, mas ele foi muito Cantor, Marat. Esse pessoal que participou todo da cúpula da Revolução Francesa, e principalmente naquele período chamado de período do terror, onde muitos franceses foram perseguidos por conta das suas crenças, né, das suas posições políticas, e levados à guilhotina. Então, eu acredito que seja um desses grandes aí. Ele não cita o nome aqui não, né? Nem sei se também é da Revolução Francesa. Mas como é de 1947, ele fala há quase 200 anos atrás, a Revolução foi em 1789. 150. Acho mais ou menos isso daí. Mais ou menos isso daí. Bom, desencarnou. Desencarnou, e quem estava esperando ele do lado de lá? Todas as suas vítimas. Uma multidão compacta. E durante quase 200 anos ele foi severamente torturado no astral. Por uma multidão compacta de vítimas que queriam vingança, queriam ódio, estavam imbuídas desse desejo de vingança, motivadas pelo ódio. Porque com o tempo algumas foram perdoando, outras foram se afastando, a multidão foi rareando e sobraram somente 2 obsessores. Somente 2.
E justamente aqueles dois obsessores estavam naquele momento vinculados àquela criança. Então não bastava aquela criança, aquele espírito, ter reencarnado naquele corpinho totalmente defeituoso. Ele ainda estava sob processo obsessivo. Olha qual a situação. Que situação. Olha o que o Calderaro fala. Essa parte é fundamental. Com o sofrimento vivido no plano espiritual, durante quase 2 séculos, eu já imaginava isso? Quase 2 séculos sendo torturado ininterruptamente. Com base nesse sofrimento, o doente se habilitou a essa fase conclusiva do resgate. Ele se habilitou a essa fase em que ele iria reencarnar. E definitivamente ele reencarnou. Conseguiu a presente reencarnação para completar a cura efetiva. Repara bem na palavra que Calderaro usa. Cura. Então o fato dele ter reencarnado num corpo mirrado, onde ele não andava, não sentava, não falava, mal ouvia e mal enxergava, era um processo de cura. Olha como que a coisa muda quando a gente vê a situação sob a ótica espiritual. Para a maioria de nós encarnados, imagina você chegando numa casa dessa e encontrando um menininho de 8 anos deitado numa cama, naquele estado. A maioria da humanidade vai pensar: meu Deus, que tristeza, que coisa horrorosa, como que Deus permite semelhante coisa? Um inocente pagando, 8 anos, nasceu desse jeito, que mal que ele fez para merecer isso? A maioria da humanidade pensa dessa forma, como sendo uma situação terrível. Castigo de Deus. Castigo de Deus. Aqui o que Calderaro fala era a parte final da cura dele. Depois de 200 anos sofrendo. É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo da cura, porque passou 200 anos sofrendo as consequências da sua própria atitude. E ele estava agora no processo final de redenção espiritual. Processo de cura. Então, como Calderaro enxergava aquele corpinho, que era uma prisão, como uma cura para aquele espírito. Estão vendo como que a doutrina espírita faz com que a gente mude a nossa ótica e a nossa percepção dos mecanismos da vida? Onde a maioria vê tragédia, a gente vê redenção. Onde a maioria vê um sofrimento sem sentido, a gente vê um processo adiantado de cura espiritual. Porque ali, o que importa não era aquele corpo, que mais dia menos dia ia ser abandonado. Era o espírito imortal que ali estava vinculado. Que estava passando por um processo de resgate duríssimo, por conta do próprio mal semeado no passado. Até aqui, dúvidas, perguntas ou observações? Bom, eu só queria perguntar se a contagem de tempo lá no umbral, na outra dimensão, não sei se é essa, é igual a daqui. Então, 200 anos aqui, 200 anos lá? Boa pergunta. A contagem de tempo lá no umbral é a mesma que aqui? 200 anos de tempo lá, 200 anos de tempo aqui? Possivelmente. 200 anos de tempo lá, 200 anos de tempo aqui. Só a percepção é diferente. Imagina só um indivíduo passar quase 2 séculos em sofrimento ininterrupto. O que ele vai pensar? Eternamente. Porque lá passou 1000 anos. Isso se ele não passa a pensar, e frequentemente, que o sofrimento é eterno. Porque o indivíduo que desencarna e cai numa situação como essa, já vem com algumas ideias preconcebidas de inferno eterno. Então ele sofrendo horrores daquele jeito, o que ele vai pensar? Estou morto e estou no inferno. Não vou sair daqui nunca mais. O que aumenta ainda mais o tormento dele. Então a sensação do tempo varia muito de acordo com o estado interior da pessoa. Basta a gente ver por nós mesmos. Quando nós estamos exercendo alguma tarefa que nos é agradável, o tempo voa.
Você olha no relógio, nossa, mas já passou. Agora, quando você está exercendo uma atividade ruim, que você não gosta nem um pouco, o tempo não passa. Então são os mesmos, vamos dizer assim, 60 minutos na atividade boa, 60 minutos na atividade ruim. Mas a percepção da passagem do tempo em um é totalmente diferente da percepção. É totalmente relativo. Então, trazendo para a nossa linguagem, esse espírito dessa criança tem memórias. Sim. Então, esse espírito tem memórias. E, interiormente, em termos conscienciais, ele ficava relembrando, de modo ininterrupto, o passado dele. Tanto o passado em que ele, na posição de mando, fez todas aquelas atrocidades, quanto o passado depois do desencarne, em que ele sofreu horrores nas regiões trevosas. Então ali via-se um corpo praticamente vegetativo. Mas a atividade ali, André Luiz fala, é como se ele tivesse a consciência de um condenado. A consciência de um condenado. É um corpo vivo. É um corpo vivo. Então, consciencialmente falando, ele estava ativo. Só ele não conseguiu o quê? Acessar o corpo. Porque o corpo era defeituoso. Não só o corpo era defeituoso, o perispírito era defeituoso. Os dois corpos eram defeituosos. Então, mas ele passou 200 anos por culpa dele mesmo, porque se ele tivesse arrependido mais cedo, esse período de 200 anos, ele provavelmente não seria. Poderia ser encurtado. Ficou 200 anos até que ele conseguiu se arrepender das coisas que ele fez. Exatamente, quer dizer, Sujeitinho como esse. não existe. E ó, não existe o quê? Não existe um tempo padrão estabelecido, né? Ah, o sujeito vai sofrer 100 anos. Ah, não, você vai sofrer 50. Varia muito, né? De acordo com a posição do indivíduo no momento do sofrimento. Ele poderia ter sofrido menos, se tivesse arrependido antes. Né? Por que ele foi resgatado só quase 200 anos depois? Porque só quase 200 anos depois é que ele se habilitou interiormente a tomar esse corpo aqui. Daniel, eu lembro de uma palestra que você deu a respeito de um imperador romano que pegava os fascistas e amarrava na biga e saia arrastando elas. E depois que ele desencarnou, ele ficou mais de 1000 anos, né, para poder... Exatamente. Por causa daquele menininho que... O João Hélio. Sim, o caso do João Hélio, é lindo o caso dele. Né? E depois de desencarnado, um tempo depois, ele manda uma mensagem psicografada para a mãe, explicando por que ele teve que desencarnar daquela forma. Vocês sabem do caso dele, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, anos ali atrás, que roubaram o carro da mãe e ele ficou preso no cinto de segurança. Nossa, coisa horrível. E aí ele foi sendo arrastado por 7 quilômetros. E depois ele fala na mensagem psicografada por que ele teve que passar por aqui. Então a gente vê que não é efeito sem causa. Fala. Daniel, esse ódio que ele foi acumulando enquanto vivo, o ódio, o medo das pessoas, eram muitas pessoas, muitas, né? Sim, multidão. Como que ele lidava, como que o corpo físico desse indivíduo suportava, ou não, eu sei que não suportou, mas o quão importante pode ser esse volume absurdo de ódio, de medo, sobre esse indivíduo que estava vivo, depois se encarnou e continuou recebendo toda essa carga de ódio. Então, o ódio é uma força, é uma energia, de baixo nível, de baixa vibração. Imaginemos a vítima vibrando negativamente para com o seu malfeitor, para com o seu carrasco. Por força de sintonia vibratória, aquele que executa o mal abre as suas comportas íntimas a assimilar aquela energia negativa. Então, essa energia negativa vai sendo assimilando e aos poucos vai haver uma desestruturação sob o ponto de vista energético com repercussões no corpo físico. Quando a culpa surge ainda, Ricardo, o negócio se avoluma mais ainda. Porque o indivíduo que se sente culpado por aquilo que fez, aí ele permite que toda aquela tempestade que ele mesmo armou, despenque de uma vez. Ele já estava nessa fase aqui, né? Na fase em que a culpa, somada à ação negativa dos obsessores no plano espiritual, tinham literalmente deformado o seu próprio corpo perispiritual. Por simples ação de sintonia vibratória. O indivíduo que vibra positivamente, ele fica imune às vibrações negativas de ódio.
aquele que se rebaixa através do crime, através do assassinato, ele fica plenamente exposto à ação das suas vítimas que porventura não tenham perdoado. Estabelece ali um circuito vivo de forças, de energias, que só o tempo se encarrega de dissolver. Vinculando aquele que está odiando também. Vinculando aquele que está Ainda odiando. vivo. Ainda vivo, exato. Né? Porque à medida que ele ia decretando a morte e os outros iam perdendo a cabeça, eu estou supondo que o negócio tenha acontecido na Revolução Francesa, através da guilhotina. Imagina aqueles desencarnados ralados de dor e de ódio. Eles permaneciam vivos, né? E se vinculavam magneticamente ao seu carrasco. Então ali a gente imagina uma multidão compacta de espíritos o perseguindo, o obsediando, enviando energias ruins enquanto ele estava encarnado. Tanto que quando ele desencarnou, quem veio recebê-lo? Justamente essa multidão. Então é bastante complicado isso, porque aí a gente começa a cair a nossa ficha de que a gente vai ter uma recepção no pós-morte de acordo com aquilo que a gente fez enquanto estivemos encarnados. Então a ação é constante e efetiva, no intuito de fazer o bem sempre, na medida daquilo que a gente puder fazer, para que quando a gente desencarnar, a gente seja recebido de braços abertos pelas pessoas que a gente ama e que nos amam, e não por uma multidão de obsessores. Não é? Antes do arrependimento, do entendimento de que fiz o mal, não quero mais fazer, estou arrependido do que fiz e, sei lá, amanhã não se encarna. Isso pode, de alguma forma, reverter as minhas ações enquanto encarnado e prestes a desencarnar eu tive esse entendimento. Tipo lá o exemplo lá da cruz lá. Os dois ao lado do Cristo e um se arrepende e ele fala para ele, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Isso de alguma forma, o entendimento que a gente tem pode causar alguma, tipo assim, alguma atenuante? Uma atenuante? Sem dúvida. O arrependimento, quando ele é sincero, quando ele é honesto e quando ele vem do coração, e os benfeitores espirituais sabem quando isso acontece, gabarita o indivíduo a receber os auxílios necessários para que ele faça, e aí vem um detalhe importante, a futura reparação dos erros. Você citou o caso... Não vai eximir dos erros. De modo algum, o arrependimento não exime o indivíduo dos erros. O arrependimento, ele proporciona o indivíduo, né, gabarita o indivíduo a entrar num processo de trabalho para que ele possa, através do trabalho, reparar o mal cometido. Porque o mal cometido continua com seus efeitos. Então o indivíduo ele tem que, de alguma maneira, através das suas ações, reparar aquilo de negativo que aconteceu. E é claro, a partir do momento que o arrependimento surge, ele se capacita a ser resgatado. Resgatado, orientado e aí ele é auxiliado. Você citou o caso dos dois ladrões crucificados juntos com Jesus. Né? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem um problema de pontuação aí, né, que as Bíblias trazem errado. Em verdade vos digo hoje, 2 pontos. Estarás comigo no paraíso. Diferente. Estou te dizendo agora. Um dia você vai estar comigo no paraíso. Não sei que dia, mas você vai estar. É diferente daquilo. Em verdade vos digo, 2 pontos. Hoje estarás comigo no paraíso. Está vendo como é que muda tudo? Hoje estará comigo no paraíso. Vai desencarnar aqui, daqui a pouco vou eu, então nós dois vamos estar no paraíso. Não é assim que a coisa acontece. Muito interessante. Não é assim. Né? Quer dizer, Jesus afirmando que um dia o ladrão, o bom ladrão e o mau ladrão também. E nós também. Né? Estaremos nesse estado de consciência, de perfeita sintonia com Deus, que é chamado de paraíso. Que em verdade não é uma região. É um estado do espírito. Quem? Sim. Essa questão assim, trazendo assim de hoje, né, nós, seres humanos, às vezes a gente tem que trabalhar muito grande para você reconhecer que errou, ter arrependimento, né, pedir desculpa. E a gente vê também que o próprio André Luiz, ele só foi resgatado das áreas do Luiz depois que ele se arrependeu também, né? Sim. Se arrependeu, pediu perdão, caiu
tem o que Gustavo, né? Exato. Então, assim, O próprio André Luiz é exemplo disso. A própria condição psicológica da gente, no geral, hoje a gente tem que passar por cima de muita coisa. Tem. Reconhecer um erro, né? E essa história de reconhecer um erro é um passo importantíssimo para a nossa redenção espiritual. Porque quando a gente reconhece um erro e se arrepende e busca não errar mais, e até mesmo reparar aquilo que foi feito, é um atestado de humildade. É um baita de um atestado de humildade. E é justamente através da humildade que a gente progride. Quando a gente fala assim, eu olho para o meu passado, não arrependo de nada que eu fiz. É o orgulho. Eu vi muita gente falando isso. Eu olho para o meu passado, mas não arrependo de nada do que eu fiz. O orgulho é o principal pai de todos os erros, de todos os vícios que nós temos. Então, é isso que nós temos que combater. O que nos dificulta perdoar é que o orgulho que habita em nós ainda é muito grande. E a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente erra sim, que a gente se engana sim, sabe? Que a gente fez o outro sofrer sim, que a gente não precisa fazer mais isso. Mas vamos continuar aqui, olha só. Olha o que Calderaro continua a explicar aqui. O espírito não retrocede nunca. Quer dizer, esse espírito que estava ali naquele corpinho de 8 anos de idade, a evolução espiritual que ele fez até aquele momento estava intacta. Ele não regrediu espiritualmente, mas a forma de manifestação pode sofrer degenerescência. O que Calderaro está explicando para nós aqui? O que significa forma de manifestação? Corpo espiritual e corpo físico. Então ele estava ali com a sua evolução espiritual intacta. Tudo aquilo que ele conseguiu em termos intelecto-morais e sentimentais, estava ali. É tesouro que ninguém tira. Porém, a forma perispiritual dele tinha se degenerado. Por quê? Em contato com as energias negativas do ódio de uma multidão de seres que vergastavam o corpo espiritual dele como se fossem verdadeiros choques elétricos, desgastando o corpo perispiritual. E não somente as ações dos obsessores, mas as próprias ações negativas dele próprio. Então havia um somatório de energia ruim dele mesmo, que deformava o corpo perispiritual, mais as energias negativas dos obsessores, das vítimas. Então isso degenerou o corpo perispiritual. E degenerou o corpo físico também. Por isso que ele era tão embotado daquele jeito. Por isso que ele mal enxergava, mal ouvia, só emitia sons guturais, não sentava e não andava. Porque a energia negativa dele era tão grande que paralisou toda a ação do corpo perispiritual, com repercussões no organismo físico. Se as pessoas soubessem o quanto de mal e de sofrimento que elas estão semeando para si, agora, que elas estão semeando agora, com efeitos no futuro, não fariam isso. Absolutamente não fariam isso. Ele permanece embotado pelas sombras resultantes dos seus erros. Então, quem fazia ele sofrer? Deus? O próprio choque de retorno das ações negativas que ele desenvolveu no passado. E olha só o que Calderaro fala. A lei assim o permitiu, pois a conduta dele foi igual à da fera, que usa da força para poder imobilizar e matar. Ele se utilizou da posição dele de autoridade, de mando, que Deus lhe havia concedido. Para quê? Para fazer o bem. Mas ele abusou da autoridade para ferir e para matar. Olha o que o Calderaro fala aqui, os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo de nossos destinos. Abuso da razão e da autoridade. E quando a gente vê tantas pessoas com posição de mando fazendo horrores para aqueles que lhes são subalternos, a gente para e pensa, o
que esse indivíduo vai receber de choque de retorno mais para frente? Muita coisa negativa. Qual é o objetivo da coisa negativa, gente? Fazer despertar a consciência. Porque a dor tem essa função, fazer com que o indivíduo desperte em termos interiores. Né? Aí André Luiz fala, e esses dois obsessores aí, que estão junto dele? Também são seres infelizes e estão na fase final de salvação. Olha só, os dois obsessores também estavam na fasezinha final de salvação. Porque eles se assemelhavam a náufragos no mar da vida. Se deixaram envolver pelo ódio, se deixaram envolver pela vingança, e eles também estavam sofrendo. Faziam quase 200 anos que eles não evoluíam. Olha só quanto que a falta do perdão é ruim para aquele que não perdoa. O carrasco fazia 200 anos que não evoluía. Mas os obsessores também faziam 200 anos que não evoluíam. Então eles já estavam naquele momento em que o arrependimento estava começando a brotar de dentro deles. Porque fazer o mal cansa. Cansa fazer mal. Ia chegar o momento do resgate. Vocês sabem como que ia ser o resgate dos dois? Eles iam reencarnar como irmãos daquela menina. Aquela abençoada mulher que já era mãe de um filho paralítico, com sérios comprometimentos mentais e físicos, por renunciar, ia receber os dois obsessores como irmãos, a fim de que, quando eles crescessem e passassem a ajudar o irmão necessitado, naquele processo ia haver a mudança das energias do ódio para a força sublime e libertadora do amor. E quando realmente, o Calderaro fala, eles entrelaçassem as mãos sobre o irmão mais velho, ajudando-o em suas necessidades, a partir do instante que a força do perdão chegasse com toda a sua pujança, o menino ia desencarnar. Ia se libertar daquela prisão difícil, naquele corpinho complicado. Até lá, devemos zelar pela mulher valorosa, que entendeu o valor do sacrifício com Jesus. Vestalina Senhora desse lar, em que as forças divinas respeitam a vocação para o martírio por iluminar a vida. Que coisa mais bonita. Que maravilha. Imaginemos quantos casos de mães, de pais, que passam por processos semelhantes a esse, que ninguém conhece, que são pessoas anônimas, que não aparecem na mídia, que são conhecidos por poucos, talvez pela família, talvez pelos vizinhos, pelos amigos, mas que fazem um trabalho gigantesco de iluminação aqui no planeta. Não são poucos, não. São muitos. Calderaro falou isso. Quando ele acabou de falar isso, um dos obsessores se acercou do jovenzinho, da criança de 8 anos, colocou as mãos no cérebro e das mãos começou a sair uma substância escura, viscosa, semelhante ao piche. Automaticamente, o menininho empalideceu, sensação de terror se apossou dele e ele começou a um processo de contorcer o próprio corpo e emitir sons cada vez mais altos, de condição sobre-humana. Aí Calderaro fala, dá uma olhada no corpo dele. E André Luiz, com aquela visão de raio-x, né? Começa a perceber os órgãos que estavam passando por estranhos deslocamentos. Todo o sistema endócrino da criança, as glândulas, né? Passaram a funcionar de maneira desarmônica e o menino entrou numa crise dificílima. E Calderaro explica, as vibrações ruins destroem a capacidade dele de crescer e de trabalhar. Tal situação derivante da culpa força a mente a descer na região instintiva. O comportamento dele se assemelha a estados primitivos,
sub-humanos que ele já abandonou desde há muitos séculos. Então, olha só, os obsessores pegavam a mente daquela criança e faziam ela ficar num estado primitivo. Por isso que ela se comportava dessa maneira primitiva, emitindo sons guturais, dantescos. E André continua, falando a respeito dos eletrochoques e da hipoglicemia. Por que André Luiz falou isso? Porque quando André Luiz desencarnou, ele era médico, as pessoas que passavam por processos difíceis de transtornos mentais não tinha muito tratamento medicamentoso como tem nos dias de hoje à vontade. Os tratamentos eram muito escassos e muito agressivos. Um deles era o eletrochoque. O outro era o choque insulínico, onde injetavam insulina na pessoa para provocar uma hipoglicemia. Eram os tratamentos que tinham naquela época. André Luiz pergunta para Calderaro, e esses tratamentos, eles resolvem? Calderaro fala o seguinte, olha, os médicos atuais no campo da psiquiatria merecem todos os nossos aplausos, porque eles estão se esforçando no intuito de ajudar as pessoas. E os benfeitores espirituais auxiliam os médicos com boa vocação o tempo todo. Porém, vai chegar um momento na evolução da medicina em que esses médicos vão perceber que tanto o eletrochoque quanto o tratamento através do choque insulínico, na verdade, são terapêuticas que acionam o instinto de conservação do ser. E o instinto de conservação do ser, quando ele é alertado, ele reajusta momentaneamente a atividade dos neurônios. Por isso que quando o indivíduo passava pela eletroconvulsoterapia, que aliás existe até hoje, é aplicado nos casos de depressão grave e nos casos de autismo grave, a eletroconvulsoterapia. O choque insulínico ainda não é mais utilizado, até onde eu sei. Quando as duas terapias eram usadas, despertava com o instinto de conservação do indivíduo. E aí havia um reajuste rápido dos neurônios, aí a pessoa melhorava. E Calderaro explica, só que André Luiz, essa terapia desse jeitão aí, não é nova não, é muito antiga. Os antigos faziam coisa semelhante. Sabe o que eles faziam? Olha que coisa legal. Legal não, né? Interessante. Pegavam as pessoas que apresentavam distúrbios mentais e colocavam essa pessoa num poço cheio de cobra. A fim de que o choque de ver aquele monte de cobra perto de si fizesse com que aquela pessoa que estava em processo acelerado de loucura voltasse à sua razão. Só que isso, obviamente, acontecia momentaneamente, né? Porque o instinto de conservação fazia o seguinte: neurônio, funciona logo aí, porque senão a gente vai morrer. É mais ou menos assim, né, que acontecia. Isso já acontecia desde há muito tempo. Daniel, fala. E também essas entidades obsessoras não estavam ligadas ao indivíduo que recebe choque? Eu sei até que você vai falar. Então eles recebem choque também. Exato, no caso do eletrochoque, também o obsessor, por repercussão Aí, vibratória, momentaneamente, ele desloca. Isso é verdade também. Daniel, isso que você falou agora, ouvi dizer uma vez que em alguns casos de suicidas, esse sistema, ele, quando está na iminência da morte, é acionado esse sistema de conservação. Por isso, por exemplo, assim, um indivíduo que vai se suicidar por enforcamento, né? É muito comum, caso o negócio funcione, dê efeito, é muito comum encontrar um indivíduo fazendo assim, né? Tentando tirar a corda. É um instinto de conservação que de repente ele é ativado. O instinto de conservação é uma coisa boa, todo mundo tem. É ele que, por exemplo, faz com que você desvie quando vem uma bola na tua direção. Ou quando você tira a mão, ou quando você encosta sem querer a mão numa panela quente. É um instinto de conservação. Então é o mesmo instinto que ele é acionado nesses momentos, nessas terapêuticas um pouco mais agressivas, né? Só que no caso da criança lá, essa terapêutica não ia funcionar, não ia adiantar. Por quê? Porque a mente estava totalmente nublada por quase 200 anos de sofrimento ininterrupto. Então, num caso como esse, o eletrochoque ou choque insulínico não ia funcionar no caso daquela criança. Bom, o que se sabe ali?
E a criança começou a gritar, devido à ação do obsessor. Aliás, Calderaro já havia avisado: André, você está vendo o que está acontecendo aqui? Lembra da energia em forma de pico? André, esse processo se repetiu milhares de vezes ao longo de quase 2 séculos. Não imaginaram? Não era à toa que a mente daquele espírito estava toda nublada, ele não pensava direito, não raciocinava direito, não decidia. Né? Não era à toa que o corpo perispiritual dele estava em frangalhos, e não era à toa que o corpo físico dele estava em frangalhos também. Alertado pelos gritos, quem que chega no quarto? A mãe. A mãe chega, para do lado da cama do jovenzinho, né? Olha tristonha para aquela criança toda. Aí André Luiz descreve a ternura dela, né? Afasta a colcha de renda, passa a mão na testa suada do filho, né? Levanta ele assim, dá um abraço com tamanha ternura que ele se acalma. E aí ela começa a rezar e chorar. E Calderaro aproveita aquele momento para poder agir. Através do passe, ele dá as suas energias, revigorando o sistema nervoso dela, porque ela estava já com a razão periclitando, perigando. E André Luiz começa a acompanhar a prece mental que a jovem estava fazendo. Ela falava o seguinte: meu Deus, por que o Senhor não restitui a saúde para o meu filho? Já me casei, né? Estou casada há 9 anos. Sempre sonhei com um lar tranquilo, em ter vários filhos, como as minhas amigas tiveram, como as minhas vizinhas tiveram. E de repente, o meu primogênito vem com um corpo monstruoso, sofrendo, trazendo sofrimento. Tenho andado de médico a médico, todos me desenganam, nenhum tratamento faz efeito. E chorava, pedindo a Deus energias para lhe sustentar diante daquela vida. Coloquemos-nos no lugar dessa mãe. O quanto deve ser difícil cuidar dia após dia de uma pessoa 100% dependente de tudo, de tudo. A comida, ela dava na boca dele, não tinha outro jeito. O asseio, a limpeza do corpo, ela que fazia. O banho, era ela. A troca de roupas, tudo. Uma verdadeira sacerdotisa do amor, que estava, obviamente, sofrendo abalada, não entendendo por que o filho havia nascido daquele jeito, sendo que as outras crianças eram saudáveis. Aí depois de Calderaro dar o passe nela, ele vira para André Luiz e fala assim: André Luiz, você não quer responder ao pedido dela, não? Conversa com ela. Ela está querendo ajuda. Conversa com ela em nome da inspiração superior. André Luiz fala assim: não dou conta. Né? Porque eu me lembro da Cipriana. Lembra da Cipriana? Eu lembro da Cipriana, muito daquele amor todo. Eu não tenho essa capacidade que ela tem. Aí Calderaro falou assim: André, no caso da Cipriana é diferente. Existia ódio envolvido ali. E aqui o caso não é de ódio. Aqui é uma mãe sofredora. Basta o conhecimento e a boa intenção que dá para a gente ajudar bastante ela. Mesmo assim, André falou assim: não, ajuda você. Ajuda você. Ele falou: tem certeza? É preciso que você se inicie nas tarefas do amor universal. Começa agora. Mesmo assim, André Luiz não quis. Ele declinou. Não, eu estou aqui na condição de aprendiz. Faz você. Aí Calderaro se acercou, colocou as 2 mãos na região frontal da mulher, como se a estivesse atraindo a mente dela para a região superior. Porque nós aprendemos aqui nesse livro. A região superior, onde estão as noções de espiritualidade superior, é a região frontal. Então ele colocou as 2 mãos ali como se estivesse atraindo a mente dela para a região frontal. E começa a falar com ela, com muita ternura, como se fosse um pai
orientando uma filha sofredora. E André Luiz percebeu que aquelas palavras de Calderaro não eram percebidas por ela nitidamente, como se fossem uma fala. Mas ela recebia aquilo na forma de ideias, na forma de inspiração, na forma de sugestão. Estão vendo? O quanto que a prece favorece o indivíduo a receber as sugestões de ordem superior. É dessa forma. Não vai aparecer um espírito materializado na tua frente, falando o que você tem que fazer. Isso não vai acontecer. Na imensa maioria dos casos, você vai receber a orientação dessa forma, através de boas ideias, boas sugestões, boas inspirações. E à medida que Calderaro foi falando, André Luiz percebeu que as disposições interiores da mulher iam se modificando. Ela continuou a chorar, só que as lágrimas agora eram diferentes. A própria epífise, que é a glândula da vida mental, que tem o tamanho de uma ervilha, que fica localizado lá no meio do cérebro, a epífise da mulher começou a emitir uma claridade tênue, que foi descendo pelo seu corpo, chegando no coração e envolvendo a criança, que se acalmou mais ainda. E aí ela começou a pensar, sim, verdade, Deus não vai me abandonar. Deus vai me dar a força necessária para que eu cumpra a minha missão até o fim. Vou sustentar o meu filho como um tesouro celeste. Os outros filhos, as outras crianças, são belas, são saudáveis. O meu filho, de certa forma, também é belo. E ele precisa mais de mim do que se fosse uma criança saudável. Meu amor vai crescer com os sofrimentos dele. Os meus sacrifícios vão ser mais doces à medida que a dor for maior nele. Tudo isso ela estava pensando. Ele é digno do meu devotamento, da minha renúncia. Não sei por que ele pensa assim, mas Deus sabe. E se Deus me entregou ele desse jeito, é porque eu tenho que cumprir minha missão até o fim. Vou servir a Deus sem questionar. Vou amar o Filho por toda a eternidade. E se preciso for, eu morro para que ele continue a viver. Ou seja, ela estava num estado interior tal de angústia, a prece foi um divisor de águas. Possibilitou ela receber um amparo superior, para que ela mudasse totalmente o seu estado interior. Lição para nós. Quando os momentos de angústia, de dor e desespero chegarem até nós, lembremos do exemplo dessa jovem mulher. E façamos tal qual ela. Porque aí a gente vai receber o amparo necessário das forças superiores do universo, que nunca, absolutamente nunca nos desamparam. E depois disso, ela chegou mais o filho perto de si e lhe deu um beijo. Com tanta ternura, como se estivesse beijando um anjo. E André Luiz notou que daquele beijo surgiram fagulhas luminosas que envolveram os dois obsessores, que, sentindo aquela diferença vibratória, se inclinaram respeitosos para aquela que lhe seria futuramente mãe. Aí Calderaro toca nos ombros outra vez. Vamos embora. O serviço aqui está concluído. E aponta para a criança e fala o seguinte: André, a maioria das pessoas, olhando uma situação como essa, pensaria: não seria melhor dar a essa criança sofredora a morte suave? Eutanásia. Não seria melhor? Olha o pensamento materialista de como é muita gente. Para muita gente, a vida começa com o nascimento e termina com a morte. Antes disso não tem nada, depois disso não tem nada.
Aí eles pensam assim, 8 anos, desse jeito, paralítico, não fala, não anda, não senta, não ouve, não enxerga. Sofrendo desse jeito, vamos dar a ele uma morte suave, para que ele não sofra mais. Aí Calderaro fala, tanto André, nas paredes humildes desse lar, Jesus atua, se utilizando um corpo defeituoso e do amor de uma mulher, a fim de restituir o equilíbrio a espíritos que se odiavam, a fim de que através dos escombros do passado eles possam erguer bases benditas para o futuro. Estão entendendo a eutanásia? Por que o Espiritismo condena a eutanásia? Porque fala-se ali, a pessoa está sofrendo, vamos dar uma injeçãozinha nela para ela parar de sofrer. Aqueles momentos de dor e de sofrimento e de angústia são cruciais, porque vai que justamente naqueles momentos surge o quê? Aquele arrependimento verdadeiro e genuíno do passado. E se a eutanásia acontecer, aquele processo de resgate é correto. Tem que voltar. Vai ter que voltar mais para frente. De alguma forma vai ter que voltar. Fala a verdade. Bonito esse capítulo, né? Por isso que eu digo, sempre, a obra de André Luiz tem que ser degustada. Porque o que a gente pega de boas informações aqui é muito bom, gente. A mãe do menino fez igual a Cipriana. Igual a Cipriana. Orou exatamente. com amor, com atenção. Não tenha dúvida. E ainda recebeu os 2 obsessores como filho. Que mulher valorosa, né? Recebeu um filho paralítico daquele jeito. Já estava ligado a ele já há muitos séculos. Né? Muitos séculos. E recebeu os 2 obsessores do irmão. Do filho. Os 2 obsessores. Que iam vir na condição de irmão. Olha só o processo de resgate que acontece entre as paredes de uma casa, que a gente não deve negligenciar nunca, porque ali existe todo um planejamento dos benfeitores espirituais. E se a gente tiver os olhos de ver, nós vamos fazer as pazes com os nossos desafetos do passado e vamos romper algemas escuras, transformando-as em laços luminosos de afeto e de amor. Semana que vem a gente continua. E eu convido a todos para realizar aquele momento de prece, em que nós agradecemos ao alto a oportunidade de travarmos contato com tanta informação benfeitora para todos nós. Somos espíritos egressos de um passado tumultuado, onde, através da ignorância das leis da vida, efetuamos desatinos vários. No entanto, a misericórdia divina está sempre presente, ladeando a justiça divina. E assim, nesse processo nosso de encarnação após a encarnação, fomos nos gabaritando a receber o conhecimento superior que a doutrina nos dá. Não que devamos olhar isso com orgulho ou desdém para com aqueles que não a têm, mas sim como um remédio benfeitor, a fim de que, através do conhecimento, possamos curar as feridas do passado e palmilhar um caminho benfeitor rumo a momentos de alegria e felicidade no futuro. Que Deus nos abençoe, que assim seja.